microfone no domingo passado era o veio para casa. Foi grudado aqui meu. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano que vocês digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão do animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lombo, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos animais, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? O tema da mensagem, como eu coloquei no grupo da igreja, é Páscoa, do Êxodo ao Calvário, o plano de Deus para nos salvar. Amém? Esse é o tema. Páscoa, do Êxodo ao Calvário, o plano de Deus para nos salvar. O capítulo 12 mostra a história da instituição da Páscoa. E ele é um divisor de águas na história do povo de Israel. Porque aqui nós percebemos que Deus estava prestes a executar o juízo final sobre o Egito e sobre Faraó. E aqui Deus está preparando o seu povo para ser liberto. Porque a gente sabe, é conhecedor dessa história, Israel ficou debaixo de jugo de escravidão por 430 anos. Israel viveu como escravo de Faraó. Eles viveram debaixo da mão dura de Faraó. Foram anos de dor, de lágrimas, de chicote, onde a alma desse povo ficou cansada, ficou afadigada. Não foi um dia, não foi um mês, foram várias e várias gerações que ficaram oprimidas debaixo do jugo de Faraó. Mas nós sabemos também que no tempo determinado por Deus, a redenção veio, a libertação veio. E a libertação desse povo não veio por espada, não veio por força, ela não veio por violência. A palavra é clara em dizer que essa libertação ela veio pelo sangue do Cordeiro. Deus instituiu a Páscoa, ordenando que um cordeiro fosse morto, e esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, fosse colocado nas portas. Então se percebe que o agir de Deus não é por força nem por violência, como diz Zacarias capítulo 6, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Aqui a gente percebe que a instituição da Páscoa, essa libertação do povo, não veio por espada, não veio com guerra, não veio por um exército, mas veio pelo sangue do Cordeiro. Então, quando se analisa a história da instituição da Páscoa, que é Êxodo capítulo 2, nós percebemos que essa não é apenas uma história que fala do passado. Essa história, ela fala e ela mostra o que Cristo faria por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso o tema é Páscoa, do Êxodo ao Calvário, o plano de Deus para nos salvar. Então a Páscoa foi o meio de Deus poupar o seu povo do juízo. E esse mesmo princípio,
ele se cumpre hoje no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. A Páscoa foi para libertar o povo do juízo, e hoje nós cumprimos esse mesmo princípio, que é o sangue de Jesus morto na cruz. Então hoje nós vamos analisar, esses microfones só para pegamento, eles são, eu acho que é eu que acostumei, eles são bons, sou eu que acostumei sempre. Amém? Está me ouvindo, né? Eu estou tão acostumado a falar sem eles. Aí o povo me pergunta: por que você fala sem microfone? Mas é porque eu acostumei. Amém? Não é o certo, mas posso falar assim? Amém? Vocês não vão achar ruim não, né? Então vamos lá. Como eu dizia, hoje nós vamos analisar esse texto. Na verdade nós analisaremos dois textos, que é Lucas 24, do 1 ao 7 e Êxodo 12, do 1 ao 14. Então aqui nós vamos ver o que a Páscoa significava para Israel, significou para Israel, o que eles fizeram quando Deus instituiu a Páscoa, quando eles saíram ali do Egito, o que eles fizeram, né? Nós vamos ver isso e vamos analisar também o que a Páscoa significa para nós, porque a verdadeira Páscoa, para mim e para você, está aqui, ó. Nós vamos ver isso através da Bíblia. Amém? Por isso que eu pedi para minha esposa, ela até deu uma regalada de olho assim e falou assim: mas hoje não é ceia. Amém? Mas nós vamos entender o porquê eu pedi para colocar a mesa da Santa Ceia. Amém? Vamos estudar primeiro o Êxodo. Eu vou tentar ser bem didático, bem rápido e bem resumido. Eu estava, após tomar o banho, eu estava ali me arrumando para vir para a igreja e eu estava repetindo para mim: resume, porque eu escrevo muita coisa e às vezes não dá tempo e às vezes fica muito longa a mensagem. Então no Êxodo, o que aconteceu no Êxodo? Primeira coisa que aconteceu no Êxodo, o Tiago vai me acompanhar ali, verso 1. No Êxodo, Deus redefine o tempo do seu povo. O verso 1 ao verso 2. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Volta para o verso 1. Então aqui Deus redefine o tempo do seu povo. Porque o que acontece aqui? O Senhor diz no verso 1: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então quando Deus está falando aqui, Ele está falando com Moisés e com Arão dentro do Egito. Ou seja, Deus estava falando com eles ainda na terra da opressão, no lugar da dor, no lugar da dificuldade. Mesmo antes da libertação, Deus estava já dando instruções de o que aconteceria, o que eles deveriam fazer. Então o que se entende com isso? Deus, quando Ele fala comigo e com você, muitas vezes Ele vai falar comigo e com você ainda no meio do problema. Antes de Deus nos tirar do Egito, primeiro Ele nos prepara para sair do Egito. Então quando Deus quer mudar a história, Ele começa falando comigo e com você no lugar da dor. Foi isso que aconteceu. O Senhor disse a Moisés e Arão ainda no Egito. Então ainda na dor, ainda na dificuldade, antes deles passarem pelo processo de libertação, o Senhor havia falado com eles. Então não se preocupe, se você está no vale da dor, sofrendo por longos anos, pode ter certeza que o Senhor vai falar com você. Quando Ele quer mudar a história, Ele prepara você para sair desse Egito que eu e você muitas vezes estamos enfrentando, ok? O verso 2 diz: este mês será para vocês, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então o que aqui Deus está fazendo? Deus está reiniciando o calendário do povo. O mês de saída do Egito, que é Nissan ou Abib, se tornaria o primeiro ano, ou início do ano religioso para Israel. Então quando Deus disse assim: esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês, ali Deus estava iniciando o ano religioso para Israel. Não era apenas um novo mês. Com esse novo mês, com essa instituição desse mês, dessa redefinição do calendário, Deus estava dizendo que era um novo tempo que eles viveriam, uma nova identidade, uma nova história que eles viveriam a partir da saída do Egito. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: a vida de vocês vai começar agora.
Quando ele disse isso, este deverá ser o primeiro mês do ano, Deus estava, em outras palavras, dizendo: este vai ser o início da vida de vocês. A vida de vocês começa agora. É como se Deus estivesse dizendo assim: quando eu intervir na sua vida, ou quando Deus intervém na sua vida, Ele redefine a história. O que era comum se torna sagrado, o que era velho, Deus transforma em novo. Então entenda o seguinte: Deus pode recomeçar a minha e a sua história a partir do caos, porque quando Deus nos liberta do pecado, Ele nos libertou do pecado, Ele nos deu um novo tempo, Ele nos deu uma nova história. Paulo disse em 1 Coríntios 5,17: se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui Deus está marcando um novo começo a partir da libertação. E hoje Deus diz para mim e para você, através desse pequeno versículo, Deus está dizendo que a nossa vida vai ser redefinida, a nossa história. É por isso que muitas vezes eu percebo, e eu tenho pregado aqui algumas, até meu filho Mateus falou assim: pai, suas mensagens, as últimas mensagens estão se encaixando uma com a outra. Eu acho que é porque ele está anotando, né? Ali que bonitinho ele anotando. Olha que gracinha, o bebê do papai, ele está anotando. Aí o que acontece? Eu percebo, porque o pastor conhece as ovelhas, eu percebo que Deus está provando muitas pessoas, Deus está amassando muitas pessoas, Deus está apertando muitas pessoas, Deus está quebrando muito vaso para fazer vaso novo, está apertando. Sabe como que faz para tirar o óleo da azeitona? Aperta. Óleo fala de quê? Poder, unção. Então não se assuste se Deus está apertando você, pressionando você. Portas parece que estão sendo fechadas, dificuldades novas parece que tem chegado, que você não esperava, que você não estava preparado. Não se assuste com isso. Deus está dizendo para mim e para você que a vida nossa está passando por um processo. Ele está intervindo na nossa vida para quê? Para redefinir a nossa história. Então Deus, Ele quer recomeçar a nossa história a partir do caos que nós estamos vivendo. Era isso que Deus estava fazendo quando Ele disse para Israel: a partir de agora, esse vai ser o primeiro mês de vocês. Ok? Estamos claros? Entendidos? Então, primeira coisa que Deus faz, verso 1 e 2, Deus redefiniu a história, redefiniu o calendário, redefiniu tudo na vida do povo que vivia escravo por vários e vários anos, por gerações a fio, ok? A palavra de Deus diz no verso 3 ao 6, que o Cordeiro de Deus é o centro da salvação. Aqui nós vamos analisar do verso 3 ao verso 6. O verso 3: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O que esse texto aí está dizendo? Cada família, cada casa precisava de um cordeiro pessoal, ou seja, Deus estava dizendo: a salvação é individual, embora envolva toda a casa. Cada pessoa precisa de Jesus pessoalmente, mesmo vivendo em uma casa cristã. Entenda o seguinte, com Deus, filho de peixe não é peixinho. Meu filho Mateus e minha filha Laura, eu sou pastor e sirvo ao Senhor há muitos anos, mas eu fiz os dois. Eles lembram, né, Laura? Você lembra, não lembra? Não, a Laura lembra, não. O Mateus lembra, não lembra? O Mateus lembra. Mas eu fiz os dois não, eu não obriguei, eu falei: você vai repetir. Eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Então aqui Deus disse: olha, cada um vai separar, cada família vai ter um cordeiro, cada casa vai ter um para cada família, um para cada pessoa. Então, cada pessoa de casa precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, seus pais precisam de Jesus, sua família precisa de Jesus. E era isso que esse texto estava dizendo. O cordeiro é o centro da salvação.
Jesus é o centro da salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, antes, nós precisamos entender que a salvação é individual. Você sendo um modelo de Cristo Jesus dentro da sua casa, pode ter certeza absoluta que os outros virão. Pode ter certeza, isso é fato. Os outros virão. Fácil não é, difícil, vai ter muita luta, muita perseguição, muita dúvida, você vai querer parar, mas aqui está dizendo que cada família precisava de um cordeiro pessoal, embora a salvação seja individual, mas embora ela envolve toda a casa, por isso que eles tinham que cada família ter um cordeiro, ok? A salvação ela deve ser compartilhada, verso 4. Se uma família for pequena demais para um animal, lembre-se que o cordeiro é Cristo. Para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O que esse verso está dizendo? Que a salvação dada a uma família deve ser compartilhada com outras famílias. E o que Jesus disse aqui? O que a Bíblia está dizendo? Que o Evangelho é para ser compartilhado. Jesus disse em Marcos 16,15: ide por todo mundo, prega o Evangelho. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Então nós temos que entender que nós temos que ser como aqueles 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus e passaram aquele paralítico por cima do telhado. Nós temos que anunciar Cristo Jesus. Aqui está dizendo, se a família for pequena demais para um animal inteiro, divida com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Nossos vizinhos têm que saber que nós servimos ao Senhor, seus funcionários têm que saber que você serve ao Senhor, sua família tem que saber que você serve ao Senhor, a comunidade tem que saber que nós servimos ao Senhor. Como eles vão saber se nós não anunciarmos Cristo Senhor como o nosso Salvador? Então nós temos que anunciar. Esse papel não é só do pastor, esse papel ele é uma chamada individual para cada um, ok? O verso 5 diz que o cordeiro deveria ser sem defeito. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Por que eles deveriam ser sem defeito? Porque um cordeiro sem defeito representa a perfeição de Jesus. 1 Pedro 1,19 diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então não poderia ser um animal qualquer, não poderia ser um animal defeituoso, um animal cego, um animal manco, um animal aleijado, tinha que ser perfeito, porque estava representando a perfeição que há em Cristo Jesus. Então, quando o cordeiro deveria ser oferecido, não poderia ser qualquer animal. Aí eu vou lá para Malaquias capítulo 1, onde os sacerdotes estavam oferecendo a Deus como sacrifício. Põe aí, Malaquias capítulo 1, versos 6 ao 9. Eles estavam oferecendo a Deus animais doentes, imundos, machucados. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais certos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Então não poderia ser qualquer coisa. Eles não poderiam pegar qualquer animal, tinha que ser algo perfeito, porque simbolizava Cristo Jesus, um cordeiro sem mancha e sem defeito. E só Jesus, o cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, que pode tirar pecado. Amém. Só Ele que pode perdoar pecado. Amém. Só Ele. Amém? Amém? Esse cordeiro, o verso 6, diz que
Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Deixa aí. Esse cordeiro, ele era pego, separado, sem defeito, sem mancha, sem mácula, tinha que ser um animal perfeito. E o que acontece? Esse cordeiro, ele tinha que ser observado por 4 dias, para garantir a sua perfeição. Ele era separado no 10º dia do mês, e somente no 14º dia do mês que ele seria sacrificado. Então esse período de espera de 4 dias era para observar aquele cordeiro e garantir que ele fosse realmente sem defeito. E eu fiquei imaginando, eu fiquei imaginando assim, está lá o cordeiro, né? E eu fiquei imaginando alguém sempre observando, para ver se ele não mancava, para ver se ele comia bem, para ver como ele era, se ele era realmente perfeito. Aí, olha para Jesus. Jesus, ele entra em Jerusalém antes da Páscoa, e ele foi examinado por Pilatos, por Herodes, pelos sacerdotes e pelo povo. Todos observaram Jesus, mas nenhum defeito foi encontrado em Jesus. Nada foi encontrado em Jesus, porque Hebreus 4,15, põe lá, Tiago, por gentileza. Hebreus 4,15. Olha o que diz esse texto. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Não tinha pecado em Jesus. Então todos observaram Jesus como o cordeiro antes de ser sacrificado foi observado. Herodes observa Jesus, o povo observa Jesus, os sacerdotes observam Jesus, Pilatos observa Jesus, mas nenhum defeito foi encontrado nele. Então, aplicando isso na nossa vida, como o cordeiro foi preparado, o nosso coração também precisa estar pronto para reconhecer o sacrifício de Jesus. Nós temos que entender que o cordeiro foi separado antes de ser oferecido, e o cristão precisa viver separado para Deus. Então entenda, tem gente nos observando. Tem gente nos observando. A sua casa tem gente observando, seu comportamento, seu modo de agir, seu modo de vestir, seu modo de falar, o seu trabalho, tem gente te observando. Como você fala, como você se veste, como você anda, com quem você anda, o que você faz. Tem gente nos observando. Porque eu sempre digo, a Bíblia que muitos vão ler, não vai ser essa aqui. Vai ser o nosso comportamento. E muitas vezes o comportamento do cristão tem sido reprovado, porque as pessoas nos observam e elas acham em nós defeito. Pastor, eu sou pecador. Mas nós não podemos ser motivos de escândalo para as pessoas. Jesus disse, o seu olho te faz pecar, arranca ele. Ele não está dizendo para como fala assim, amputar, né? Da sua mão te faz pecar, arranca ela. Não, Jesus não está dizendo para você arrancar a sua mão, arrancar seu olho. Ele está dizendo que nós temos que ser severo com o pecado. Nós temos que ser severo com aquilo que nos afasta de Deus. Então a gente percebe que o cordeiro era observado por 4 dias, para ver se ele tinha perfeição nele mesmo. E Cristo foi observado e não se achou pecado nele. É por isso que quem não crê em Jesus fica com raiva de Jesus, porque ele é perfeito. Ok? Entendemos? Amém? Amém. Verso 7. Esse cordeiro, depois do tempo de observação, ele era sacrificado, obviamente. Aí Deus disse para Moisés e Arão: passem então um pouco do sangue nas laterais. Lembre-se que eu estou falando de Páscoa, isso aqui tudo aconteceu na Páscoa. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comeram o animal. Vamos ver, aqui está só 7. Isso. Só até o 7. O sangue é o sinal do livramento. Eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você vai completar. O sangue de Jesus tem poder. Você não é crente, não. O sangue de Jesus tem poder. Nossa. O sangue de Jesus tem poder. Aí, o sangue de Jesus tem poder. Então o sangue é sinal do livramento.
Porque o sangue nos umbrais da porta de cada casa era um sinal de proteção. O sangue mostrava na porta, mostrava que aquela casa estava protegida da morte. Porque afinal de contas, o anjo da morte passaria, ceifaria e ceifou a vida de todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Mas a gente percebe onde o sangue estivesse, o anjo da morte passava por cima da casa marcada com sangue. Daí vem o nome Páscoa. Páscoa significa passou por cima. Sabia disso? Páscoa significa passar por cima. Então, onde havia sangue, havia livramento. É por isso que nós temos que entender que o sangue de Jesus é a nossa cobertura. Ele nos guarda da condenação eterna. Por isso que o sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Por isso que o sangue de Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na sua casa tem que ter o sangue. O sangue de Jesus na sua casa. Você não vai matar um cordeiro, um bezerro e passar lá, não. Isso foi feito agora no nosso coração. Amém? Então o sangue é sinal de livramento. O sangue nos umbrais. O anjo da morte passou e não morreu nenhum do povo de Israel. Amém? Assim há de ser comigo e com você. Amém? Quando o mal vier, ele vai reconhecer o sangue de Jesus no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, nos seus bens, nos seus imóveis. O sangue de Jesus vai proteger você e nem o mal vai acontecer com você, porque o sangue é sinal de livramento. Ok? O que eles comeram antes de sair do Egito? Verso 8. Eles comeram 3 coisas. E essas 3 coisas têm 3 significados. Depois eles matarem o cordeiro, passaram o sangue, observaram o cordeiro, naquela mesma noite comeram. Comeram, né? Comerão, né? Comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. 3 coisas que eles comeram: carne, ervas amargas e pão sem fermento. Então churrasco é de Deus, irmão. Você vê que o churrasco já começou lá. Viu? E nem qualquer churrasco, né? É churrasco de cordeiro. Você já comeu carne de cordeiro? Maravilhosa. O que eles comeram aí? Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, porque o texto diz, é bem claro em dizer que a carne deveria ser assada no fogo. Ela não deveria ser comida crua, ela não deveria ser cozida em água, ela tinha que ser assada no fogo. A Bíblia é clara em dizer: asse a carne, não coma crua e não cozinhe a carne. Por que isso? Porque o fogo, irmãos, na Bíblia representa juízo. Fogo na Bíblia representa purificação. Fogo na Bíblia significa sofrimento substitutivo. Ou seja, o cordeiro era quem? Jesus. Ele foi assado aonde? No fogo. Então Jesus suportou o fogo do castigo de Deus em nosso lugar. Nós não podemos diluir a cruz. Nós precisamos reconhecer que a nossa salvação foi pela graça, mas não foi de graça. Ela custou muito caro. Isaías, o profeta, ele disse no verso 5 do capítulo 53, ele disse assim: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então o cordeiro sacrificado no fogo, assado no fogo, fala de juízo, fala de um sofrimento substitutivo. Então Jesus é o nosso cordeiro pascal, entregue ao fogo da cruz. Então nós temos vários motivos de glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele sofreu no nosso lugar, Ele suportou a dor que era para nós suportar, o fogo que Ele suportou, nós deveríamos ter suportado naquela cruz. Então eles deveriam comer a carne assada no fogo. Outra coisa que eles também comeram, eles deveriam comer pães asmos, que é pão sem fermento. Eu disse, pega aí, mano, esse negocinho.
Eu disse domingo passado, no dia da ceia, eu até falei sobre isso. Esse pão aqui, ó, ele é feito como deve ser feito na Bíblia. Por quê? O pão asmo na Bíblia é pão sem fermento. Esse pão aqui não tem fermento. Por quê? O texto diz: come a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Vamos para o pão sem fermento primeiro, que está aqui invertido. A erva amarga está depois, mas enfim. O fermento na Bíblia, ele simboliza pecado. O fermento na Bíblia simboliza corrupção. Então, o que esse pão asmo aqui, se eles comessem com fermento, eles estariam comendo pecado, eles estariam comendo corrupção. E também outra coisa acontece aqui. Esses pães asmos representam a pressa que eles deveriam ter para sair do Egito. Você já fez pão? Quem já fez pão? Já fez pizza? Já fez alguma coisa que envolve fermento? Você faz aquela massa e tem que esperar crescer. Não tinha tempo para isso. Eles não tiveram tempo para esperar o fermento levedar a massa. Eles tinham que sair rapidamente. Eles tinham que deixar aquele país, aquela cidade, rápido. Tinha que ser com pressa. Então, por isso que eles não poderiam comer pão com fermento, pão com pecado, e eles não poderiam ficar esperando o pão fermentar. Tinha que ter pressa. Quando a gente aplica isso na nossa vida, tem coisas que Deus quer pressa na nossa obediência. Se eles ficassem, imagine você, porque sempre tem o teimoso no meio, tem o contencioso, tem o casquinho de ovo, tem o melindroso, né? No meio de muita gente sempre tem. Imagine você, aquele teimoso, vira para Moisés e Arão e fala assim: mas não é assim que eu faço pão, eu tenho que esperar o pão crescer. Aí eu, se fosse Moisés, eu falava assim: então você vai ficar aí, você e o seu pão, eu estou saindo fora, estou indo embora. E o que acontece? Eles tinham que ter urgência de sair do Egito sem levar a contaminação do Egito junto com eles. Por isso que eles comem pão sem fermento. Então, pão asmo simboliza uma vida de santidade, simboliza urgência e simboliza separação do pecado. Então, quando você comer o pão da ceia, você está comendo para ter uma vida de santidade, uma vida de urgência, uma vida de separação do pecado. As ervas amargas e pão sem fermento, né? Ervas amargas agora. Essas ervas amargas simbolizavam o gosto da lembrança, ou seja, simbolizavam o sofrimento, a amargura e a aflição que eles tiveram em Israel. Você já comeu alguma coisa amargosa? Esses dias para trás devido ao meu problema que eu tive no intestino, todo mundo sabe, eu tirei um caroço há uns quantos anos? Tem 2 anos? 3 anos? Há uns 3 anos atrás, eu tive um problema no intestino, fiz a cirurgia, arranquei esse caroço, era um pólipo intestinal, já estava assim, 99,999% de ser câncer. Mas graças a Deus não foi. A predisposição para ter câncer no intestino eu tenho. E essa biópsia deu certo. Por isso que eu estou mudando, só falta mudar hábitos alimentares ainda, eu apanho muito ainda. Mas, cala sua boca. Ô Mateus, irmão, não se preocupa não, foi meu filho calar a boca, porque eu via balançando a cabeça assim, ó. É verdade, ele está certo, eu estou errado. Eu tenho que mudar hábitos alimentares, ele fica sempre pegando no meu pé. Não se assuste não. Aí o que acontece? Ervas amargas. Aí eu comi, acho que foi um pastel, comida processada, fritura, essas coisas assim, de velho. Você também tem isso, né? Tem, né? Todo mundo tem. Aí o que acontece? Eu passei mal. Aí lá no quintal de casa, lá no pequeno jardim que a gente tem boldo. Só que não é aquele boldo que é um pé grandão, não. É um boldo diferente, mas é boldo. Minha esposa fez lá o chá, amassou lá e eu tomei. Sabe aquele negócio que você toma numa golada, mas sua boca fica margosa? Você fica lembrando? Por isso que eles tinham que comer ervas amargas, porque quando eles comiam as ervas amargas, Deus estava dizendo: vocês vão lembrar do sofrimento
da amargura, da aflição que vocês passaram no Egito. E o que Deus está dizendo para nós aqui? Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça. Porque da onde Deus nos tirou foi amargo. Não é? Foi amargo. Muitas situações. Então eles comeram carne assada, comeram pão sem fermento, sem pecado, e ervas amargas que simbolizavam a saída. A Páscoa é um chamado à obediência e à reverência. Verso 10, a parte de A. Eu tenho que correr aqui. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Não podia sobrar nada, porque Deus não deu espaço para improviso ou descuido. Tudo tinha que ser comido naquela noite. Era um ato de prontidão. Era um ato de uma refeição urgente. Eles tinham que ter pressa, eles tinham que comer tudo. O que isso se trata? Aqui está escrito assim, ó, não se trata apenas de entender, mas de confiar e praticar o que Deus te mandou. Eles não tinham que entender, eles tinham que obedecer. Eles tinham que comer tudo. Eles tinham que obedecer a Deus nos detalhes. Mas ali está assim, ó, caso isso aconteça, queimem o que restar. Eles deveriam ter santidade e reverência, porque o texto diz, caso isso aconteça, sobrou comida, sobrou cordeiro. Cordeiro é quem, igreja? Cordeiro é quem? Jesus. Caso sobre cordeiro, vocês têm que queimar o que restar. Isso mostra que o cordeiro era santo ao Senhor. Ele não deveria ser reutilizado nem profanado. Quando eles queimam o resto, era um ato de respeito, de separação. Eles estavam dizendo assim, olha, o que é santo não é para ser tratado como comum. Sabe o que Jesus disse? Não dê pérolas aos porcos. O que é dar pérola aos porcos? Não se deve oferecer coisas espirituais a quem não está disposto a receber, porque isso pode resultar em desprezo, zombaria ou até agressão. Aquilo ali era sagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Não era qualquer um que podia comer. Só o povo de Deus poderia comer. Amém? Então há coisas que Deus nos dá é para o momento. Como Israel mais à frente foi guardar o maná, eles não podiam guardar para amanhã. Tem coisa, irmãos, que Deus dá é para o dia. Para o dia. É o pão nosso de cada dia. Nós queremos que sobre, mas tem vez que não sobra, mas não falta. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Na maioria das vezes, quando a gente está sendo provado, não sobra, mas não falta. Dia certo, você consegue arcar com seus compromissos. Na hora certa, o Senhor traz uma provisão, você pensa assim, esse mês mesmo eu posso contar um testemunho. Vou não. O povo, vocês ficam tudo curiosos, né? Eles tinham que ter santidade, então não podia sobrar. E eles também tinham que estar prontos. Verso 11. Olha o que acontece aqui. Ao comerem, sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Na outra Bíblia, em algumas Bíblias, diz lombos cingidos. O que é lombo cingido? Quando eles precisavam trabalhar, se preparar para o trabalho, você já viu que o Diego, a Ludmila, o Antônio já foi lá para a terra das Arábias, lá para a terra das... Com certeza. Né? Um lugar muito bonito, por sinal. Lá tem muitas pessoas que usam ainda, como chama? A túnica. Vai até os pés. Já viu os filmes antigos? Os egípcios usavam, os Israel usavam até no chão. Agora você imagina, Deus diz para eles, vocês têm que sair rápido. Vocês têm que sair correndo. Imagina uma mulher correndo de saia, burca, né?
Aí o que Deus diz? Olha, vocês têm que estar prontos para sair, para partir, lombo cingido, cajado na mão, sandália nos pés. Então quando eles precisavam se preparar para o trabalho, caminhar rapidamente ou para a batalha, eles cingiam os lombos, eles amarravam. Eu vi, depois você procura na internet, tem as figuras como eles faziam o processo. Eles pegavam, levantavam aquela espécie de saia, vamos chamar assim, a túnica, passavam no meio das pernas, voltava ela aqui e amarrava, dava liberdade para eles se movimentarem. Eles amarravam o cinto na alta da cintura, para quê? Para facilitar a movimentação. Então, lombos cingidos representa estar preparado, vigilante, firme, pronto para agir. Então tem hora que Deus manda a gente cingir os lombos, esteja preparado, porque o negócio vai acontecer, o milagre vai acontecer, você tem que sair correndo. Amém? Sandália nos pés fala de prontidão para obedecer o chamado de Deus. Cajado na mão mostra que quem caminharia e sustentaria aquele povo seria o próprio Deus. Amém? Eu estou falando rápido porque é muita coisa. Então eles tinham que ter lombo cingido, ou seja, a Bíblia diz assim, ó, livre-se de tudo que te atrapalha. Aquela túnica atrapalharia eles saírem correndo. Tem coisa na nossa vida que está atrapalhando a gente sair correndo. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um sentimento, pode ser um negócio, pode ser muita coisa. A gama de diversidade é muito grande. Então a gente tem que nos livrar de tudo que é aquilo que nos atrapalha a seguir Jesus. Amém? O que a gente precisa tirar? Aí você pergunta para si mesmo. Agora vamos para Lucas. Nós vimos o Antigo Testamento, vamos ver o Novo Testamento, vamos ver rapidinho. Vai dar tempo em nome de Jesus. Lucas 22, 7 ao 20. Finalmente chegou o dia. Olha como que a Bíblia não se contradiz, ela se encaixa. Isso é Novo Testamento. Eu acabei de ler o Antigo Testamento. Finalmente chegou o dia dos pães asmos. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado quem? Cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de partir, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, olha aí, a nossa Páscoa. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? É interessante notar, precisa abrir não, Tiago, que o último versículo que nós lemos do 1 até o 14 do livro de Êxodo, o último versículo do texto lido foi esse aqui, ó. Depois disso tudo que eu expliquei para você, diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Deus estava dizendo aqui
que a libertação que ele fez no Egito não deveria ser esquecida. As gerações que viriam deveriam lembrar. Quando aqui nós ceiamos, que é a nossa Páscoa hoje, a ceia cumpre esse papel para nós em Cristo, porque o texto da ceia diz assim: fazer isso em memória, de mim. Então a Páscoa lá atrás foi um sinal profético do que estava por vir, porque no Antigo Testamento ela celebrava a libertação do povo de Israel. Já a Páscoa no Novo Testamento, ela ganha um verdadeiro sentido, um novo sentido, porque cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa cristã, porque na Santa Ceia, o sacrifício, nós celebramos o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebravam. Você matou um cordeiro hoje? Você comeu erva amarga? Você comeu pão sem fermento? Você passou o sangue na sua porta? A nossa Páscoa não é celebrada assim. Então todas as vezes que nós ceiamos uma vez ao mês, é a nossa Páscoa. E eu fico vendo, na época da Páscoa, você olha nas mídias sociais de todo mundo põe lá, né? Jesus ressuscitou, Jesus isso, aquilo, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é não sei o que, mostra a cruz, mostra o túmulo vazio, não é? Mas não vem celebrar a Páscoa no dia da Santa Ceia. Não vem. Então a nossa Páscoa não é como foi celebrada a Páscoa dos judeus, porque nós não somos judeus. Então no Novo Testamento, a Páscoa, ela ganha um sentido diferente, um verdadeiro significado, porque Jesus manda os discípulos preparar a Páscoa. Ela não foi a Santa Ceia, ela não foi improvisada, ela foi feita com zelo, ela foi planejada, porque Jesus disse assim, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Isso mostra a importância que Jesus estava dando naquele momento. Seria a última Páscoa de Jesus antes de ele cumprir o propósito na cruz do Calvário. Por isso que ele desejava estar com os discípulos, porque esse dia marcava a transição. Preste atenção, essa Páscoa, essa Santa Ceia de Jesus marcou a transição da antiga aliança para a nova aliança. Foi uma transição. E eu fico vendo muitas pessoas, e até a igreja, querem judaizar, trazer festas, alguma coisa religiosa que era cumprida no Antigo Testamento. Nós vivemos na época da graça. Eu não matei cordeiro, se bem que eu queria ter comido um cordeiro assado, como eles comeram, né? Seria uma boa. Eu comi a carne assada que a irmã brasileira mandou para nós lá. Como diz aquele ditado, foi comida de russo. Resto, como é que é? Resto de ontem. Estava muito boa, por sinal. Então, a ceia é a nossa Páscoa espiritual. Quais são os elementos, o significado dos elementos da Santa Ceia? Vocês estão me entendendo? Se vocês saírem daqui entendido, para mim, eu ganhei meu dia. Quais são os significados dos elementos? O pão. O pão simboliza o corpo de Cristo, porque a Bíblia diz em Lucas 22:19: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então simboliza o corpo de Cristo partido na cruz. O pão representa sofrimento, representa entrega, representa sacrifício. Então todas as vezes que você come do pão, você está simbolizando, mostrando para o mundo, para você mesmo, para as pessoas que estão ao seu redor, que Cristo foi partido na cruz. Ele se entregou, Ele se sacrificou por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. Isaías 53, verso 5 diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, machucado pelas nossas
transgressões, pelos nossos pecados. O cálice, não é? Esse suquinho aqui, creio eu também que é sem álcool, né? Porque tem uns crentes que não converteu ainda. Se der, eu fico imaginando se der um cálice de vinho aí, sempre não vai querer, me dá uma gola aí, deixa eu cear de novo. Não é? Então, o cálice, ele simboliza o sangue da nova aliança, porque o verso do livro que nós lemos, 22:20 de Lucas, diz assim: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ou seja, tomou o cálice, este cálice é a nova. Por isso que a Santa Ceia marcou a transição da antiga aliança para a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele está representando a aliança entre Deus e os homens. Então o sangue de Jesus substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento. O sangue de Jesus, de uma vez por todas, substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento. Hoje não precisa mais de sacrifício como outrora acontecia, porque antigamente, para pedir perdão de pecado, tinha um animal, várias espécies de animal para cada tipo de pecado. Levava lá, o sacerdote sacrificava. Imagina o cheiro, imagina o tanto de sangue, imagina como era. Hoje não precisa disso mais. Por quê? Põe Hebreus 9:12. Vamos lá, Tiago, tem muita coisa para falar. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue. Olha que impressionante. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Glória a Deus. Precisa mais de sacrifício. Jesus, de uma vez por todas, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora você tem acesso, porque o sangue da nova aliança é o novo e vivo caminho que nos leva ao altar. Amém? A ceia traz algumas verdades espirituais. Quando nós ceiamos, nós temos que olhar para trás, ou seja, olhar para a morte de Cristo, porque Paulo disse assim: fazer isso em memória de mim. Então todas as vezes que você ceia, você olha para a cruz, porque quando você ceia, Jesus, ele não quer ser lembrado. Olha o que eu vou dizer, parece ser estranho o que eu vou dizer. Ele não quer ser lembrado pelos ensinamentos, ele não quer ser lembrado pela sua vida, ele quer ser lembrado pela sua morte. Porque se não tivesse morte, não teria vida. Se não tivesse morte, não teria ensinamento. Se não tivesse morte, não teria salvação. Então nós temos que Deus, ele quer ser lembrado por causa da sua morte. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Então a gente tem que lembrar o motivo da morte de Cristo. Nós temos que lembrar como ele morreu, porque ele morreu, por quem ele morreu. E quando você ceia, você está olhando para a cruz do Calvário, você está olhando para trás a morte de Cristo. Quando você ceia, que é a nossa Páscoa, nós devemos olhar para frente, que é a segunda volta de Cristo, porque o texto da ceia de 1 Coríntios 11 diz assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ok? Então a ceia é uma celebração de esperança. Jesus vai voltar. Amém. Essa é a nossa esperança. Jesus vai voltar. Amém. Ele vai voltar. E quando nós o vemos, nós seremos como ele. E a ceia, quando você ceia, você tem que olhar para dentro. Quando você ceia, você tem que fazer um autoexame. Paulo, ele não diz assim, põe o verso 28 de 1 Coríntios 11. Eu já termino aqui. 11:28. Antes de comer, de tomar ceia, o que Paulo diz? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo que nós devemos ser dignos de tomar a ceia, mas Paulo está dizendo que nós devemos tomar a ceia de maneira digna.
Olha para mim aqui, quem é pecador, levanta a mãozinha. Como que você e eu vamos participar da Santa Ceia de forma digna, se nós não somos dignos? Já parou para pensar? Já parou para analisar? Então, tem muita gente que coloca tanto empecilho para cear, e muitos acham assim: pequei. Então, se for por esse pensamento, por esse pressuposto, ninguém toma ceia, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É o que diz Romanos. Você concorda comigo? Então nós não temos virtude em nós para nós tomarmos a Santa Ceia de forma digna. João Calvino disse assim: a nossa dignidade é a nossa consciência da nossa indignidade. Então, queridos, nós não somos dignos de tomar a Santa Ceia, mas por causa da cruz, nós podemos tomar a Santa Ceia de forma digna, porque Cristo morreu em meu lugar. Ok? Então nós temos que examinar a nós mesmos, não para fugir da ceia, mas para participar dela. Eu sempre cito a frase de Hernandes Dias Lopes. Ele disse assim: não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. Tem gente que foge da ceia por causa do pecado. Paulo e Deus está dizendo para mim e para você assim: fuja do pecado por causa da ceia. Então a ceia, que é a nossa Páscoa, é um momento de autorreflexão, de exame pessoal. Então, quando você for participar da Santa Ceia, primeiro você tem que examinar seu coração, discernir os seus pecados e confessar os seus pecados. Não coma e não beba sem antes pedir perdão a Deus dos seus pecados, porque tomar a ceia sem confessar pecado, o texto de Paulo diz que é se tornar réu do corpo de Cristo. Quem faz assim, ao invés de bênção, atrai juízo de Deus. Paulo diz que acontece três coisas para quem toma a ceia de forma descuidada: se examinar a si mesmo, sem reconhecer que é pecador e pedir perdão. Ele diz três níveis de disciplina: enfraquecimento, doença e morte. Tem gente que está fraco porque come e bebe de qualquer jeito. Tem gente que está doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Tem gente que morre fisicamente, espiritualmente, porque come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Foi claro? Vê a seriedade? Paulo não está dizendo deixe de comer. Paulo está dizendo primeiro, antes de comer, faça uma autoanálise. Onde eu pequei, como eu pequei, por que eu pequei. Fez essa análise? Deus, sua palavra diz em 1 João 9: se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Aí, fazendo assim, você pega o seu cálice e coma, com a consciência limpa, porque Cristo te fez digno, Ele morreu por você, Ele é o seu cordeiro pascal, Ele derramou o sangue em prol de você. Então você pode comer, você pode beber. Amém? Amém. E quando nós ceamos, nós olhamos ao redor, fala da comunhão com os irmãos, porque o texto diz: esperai uns pelos outros. O que isso está dizendo? Você não pode comer primeiro que os outros. Você já comeu primeiro que os outros? Às vezes você vai, taca o pão na boca, aí não é para comer na hora, é para comer todo mundo junto. Isso fala também que a gente não pode comer, cear, com mágoa no coração a respeito de alguém. Então, se você tem alguma intriga com alguém, tem que liberar perdão, faz parte do autoexame. Amém? E não é possível ter um relacionamento com Deus sem ter com o corpo de Cristo. Para encerrar, concluindo tudo isso que eu falei, foi muita coisa que eu falei hoje, mas eu espero que você tenha absorvido pelo menos 50%. Conclusão: a Santa Ceia é a nossa verdadeira Páscoa. Te explico mais uma vez: a Páscoa judaica libertou Israel da escravidão do Egito. A Santa Ceia hoje, nova aliança, é a libertação do pecado e da morte. Hoje nós não celebramos como eles fizeram, nós fazemos diferente. Então, quando nós participamos da ceia,
Cuidado, que esse menino aí é um trovão. Para quebrar esse vidro aí é 2 palitos. Quando nós participamos da ceia, para encerrar, quando nós participamos da ceia, nós declaramos: Jesus é o nosso Cordeiro, fomos libertos, vivemos em comunhão com Ele e estamos esperando a sua volta gloriosa. Amém. Por isso, querido, a partir de hoje, aprenda a dar mais valor na Santa Ceia. Dia de culto, de Santa Ceia, você pode até faltar os outros por vários motivos, mas dia de Santa Ceia, não tem um culto mais sagrado que o outro, mas entenda, há uma importância muito grande na Santa Ceia. Fique de pé, por gentileza. Nós não vamos ceiar, deveria, mas nós não vamos. Eu pedi para colocar ali só para dar trabalho para minha esposa e para servir de exemplo, porque quem sabe você chegou aqui, viu a mesa da Santa Ceia e falou assim: estou enrolado, peguei demais e agora? Não. Você vê que a Santa Ceia, ela traz um baque, é sério, realmente é sério. Então nós vamos olhar agora na oração para a cruz do Calvário. Nessa oração você vai relembrar o sacrifício vicário de Cristo, você vai relembrar